dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Juliana Mendonça, sou empreendedora, mãe, dona de casa e agora podcaster. Hoje eu vou conversar com a Paulinha Nossi. Ela é advogada, servidora pública concursada e empreende como consteladora e com outros processos terapêuticos que a gente vai descobrir daqui a pouco. Enfim, ela ajuda a gente a viver de uma forma mais leve. E eu posso falar porque já tive essa vivência com ela. Então, vamos a Paulinha. Olá, Paulinha, tudo bem? Oi, Ju, tudo jóia? Por aqui tudo bem. Tudo jóia. Seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios femininos e assuntos femininos. E conta pra gente. Eu falei muito rapidinho de você. Eu queria que você falasse mais. Quem é você? Um pouco da sua formação. O que te levou a fazer as suas escolhas de concurso? Pode começar. Pois é. Ju, eu era daquelas, né, que na adolescência, na infância, na verdade, eu já tinha certeza que eu queria ser advogada, que eu queria fazer direito. Que inveja dessa decisão. Aos 15 anos, o meu pai me deu de presente um mapa astral e o astrólogo falou, olha, o direito não tá no seu mapa. E eu bati o pé com ele e falei, tá, porque eu vou ser advogada, porque eu vou ser juíza e blá, 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 blá. E no decorrer da vida, eu descobri que realmente o direito fez parte, né, porque como consteladora, dentro da visão sistêmica, a gente inclui também e agradece, porque foi uma parte muito importante da minha vida, mas realmente não era para ser. Como disse o astrólogo, não era para ser. Mas eu cheguei a advogar, né? Advoguei por 7 anos. Durante esse período, eu sentia que eu estava indo por um rumo muito errado. E fui no caminho tradicional, que é o caminho dos concursos públicos, né? A gente acaba buscando o que todo mundo faz, que é o caminho comum dentro do direito. Se você não advoga, você vai para o concurso público. E estudei estabilidade. Estabilidade, que todo mundo fala, né? E não era algo que, tipo, eu adorava estudar. Cheguei a passar em um concurso, né, que por questões políticas não foi para frente, e passei no que eu tô hoje, né, que eu hoje trabalho na BH Trans, mas lá eu passei em ensino médio. Então era para ser um degrauzinho e para continuar estudando para outros concursos, né, eu estando lá e continuar estudando para outros concursos de nível superior. No meio do caminho, veio o Caetano, eu engravidei. Eu já estava trabalhando na BH Trans quando eu engravidei. E aí a BH Trans se tornou, deixou de ser um degrau, mas ainda não era meu propósito. E a maternidade, a própria gestação, em si, um período até um pouco antes da gestação, eu já entrei num processo de gestação consciente, sabe? Antes da concepção, eu já estava nesse processo de gestação consciente, de autoconhecimento, e eu comecei a ver que as coisas estavam mudando, estavam me levando para outro rumo, né? Agora, estudando a biografia humana da antroposofia, eu entendo que eu estava chegando nos 36, 37 anos, que é uma fase que a gente tem uma virada mesmo, né? E eu tava nessa idade de ter essa virada, de ir em direção ao meu propósito de vida. E aí eu comecei com a questão da criação consciente, né? Da disciplina positiva, que foi, eu ia virar mãe, era o que estava fazendo muito sentido para mim, a educação parental, porque a gente fica querendo se tornar pessoas melhores, né? Na hora que a gente vira mãe. E comecei a estudar muito da disciplina positiva, da criação consciente. Fiz uma formação, uma certificação para ser educadora parental.
Mas aí eu ainda sentia que ainda ficava faltando algo, sabe? Assim, eu ia atender os papais e as mamães, e às vezes eu via que eles tentavam aplicar as ferramentas da disciplina positiva, e eles chegavam para mim e falavam, olha, isso não funciona. E aí eu começava a conversar com a família e via que eles tinham problemas naquele sistema familiar todo. Às vezes o papai e a mamãe não conseguiam se comunicar, às vezes a mamãe tinha um problema com a vovó, sabe? E a coisa vinha vindo, e aí tentava colocar o foco só na criança, e a coisa não fluía, sabe? E eu já conhecia, né, as constelações familiares, eu já era apaixonada pelas constelações familiares. Pode falar. Só uma dúvida. Sim. Grávida, você já começou a atender os pais e fazer como é que chama? Educação positiva? A educação parental, não. Eu estava na fase de estudar ainda. Eu estava estudando para mim. Mas você começou a estudar, pois é, motivos pessoais. Pessoais. Eu comecei isso tudo, todo esse autoconhecimento, eu comecei muito para mim. Era uma bagagem para mim que eu queria me modificar, né? Eu queria me tornar uma pessoa melhor. E aí você viu que poderia ajudar as outras pessoas também. Isso. E aí eu passei por muitas dificuldades no puerpério, né? Eu falo que assim, eu encarei todas as minhas sombras no puerpério. Eu tive um baby blues, não chegou a ser uma depressão pós-parto, mas eu tive um baby blues. A gente sabe que, inclusive, eu fiz um curso de psicologia do puerpério por causa disso e comecei a atender mamães também nesse período, né, da perinatalidade aí, porque eu vivi isso. E ao olhar para essa sombra e olhar profundamente para essa sombra mesmo, mergulhar nela, né? Eu sou escorpiana, então, assim, eu não tenho medo de encarar a sombra. E aí eu mergulhei nessa sombra e eu vi que quando eu saí dela, a potência foi muito grande. Muito grande. Então eu senti que eu tinha muita coisa para entregar. Que isso não podia... Não é nem não podia... A coisa saía pelo poro mesmo, transbordava. E eu comecei a ter que entregar isso de alguma forma. E aí, um pouco antes, né? Eu ainda estava nessa fase do puerpério. Eu resolvi fazer a certificação, que é essa em educação parental. E depois, né? Aí eu fui para essa questão da constelação. Eu já conhecia a constelação mesmo antes de estar grávida. Eu gostava muito de estudar sobre, mas nunca pensei em transformar isso como profissão, né? Eu falo que Freud explica muito. A minha mãe é psicóloga e eu não quis fazer psicologia por causa disso. A mamãe reclamava muito da profissão, sabe? Para ela era algo muito pesado. E a mamãe não exerceu a profissão a vida inteira. Quando ela engravidou do segundo filho do meu irmão, eu sou a primeira do meu irmão, ela desistiu da profissão e também se tornou funcionária pública. Então, né, dentro dos sistemas aí, para mim foi o caminho, seguir o caminho da minha mãe. E de alguma forma, a hora que eu busco a terapia também, né, agora me tornando terapeuta mesmo, eu também estou honrando essa mamãe de alguma forma, né? E agora eu falo que eu estou honrando a mamãe e o papai, porque o papai tinha esse perfil mais empreendedor e a mamãe foi para a segurança. Então, eu ainda estou nesse meio do caminho, né? Eu estou honrando um pouquinho dos dois aí. A constelação aí explicando tudo. Mas foi muito por causa disso, sabe, Ju? Eu fui buscar essa parte terapêutica e aí já não foi, apesar de eu amar, não foi tanto por minha causa, foi porque eu senti que essas pessoas que eu atendiam, havia um buraco, sabe? Havia um buraco que eu não conseguia resolver e que eles não sentiam que as ferramentas da disciplina positiva eram suficientes. E hoje, como consteladora, eu sei que a criança, ela não pode estar em primeiro lugar na relação do casal. A relação do casal vem antes, o sistema vem antes. E quando a gente resolve essas coisas, a gente consegue olhar para a criança para que ela também olhe para frente, para que ela olhe para o caminho dela, né? Então, e aí eu realmente entrei em contato com o meu propósito, porque eu me apaixonei, né? Eu comecei a passar pelos processos de constelação em mim, isso.
Isso mudou minha vida mesmo. Relações conflituosas que eu tinha com a família, sabe? Hoje em dia eu vejo com outro olhar. E eu falei, gente, eu tenho que, né, espalhar isso aí para mais gente. E foi um processo muito bonito, porque ao encontrar o meu propósito, eu comecei a receber o feedback muito positivo das pessoas que passavam por esse processo e que passam, né, por esse processo comigo. Eu falei, gente, eu acho que eu tô no caminho, sabe? Eu acho que é isso aí. Eu acho que eu me encontrei no que eu posso fazer para o mundo, né? Na minha missão mesmo, em missão de vida. O que eu posso contribuir? O que eu posso deixar para esse mundo aí? Inclusive para esses papais e mamães conseguirem, né, criar essas crianças que são o nosso futuro aí de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica. E aí, na pandemia, a coisa tomou um vulto até um pouco assustador, porque antes da pandemia, eu tinha um pouco a dificuldade do espaço físico para atender. E eu estava atendendo aqui em casa, né? Eu ainda não tinha alugado uma sala e tal, então eu estava atendendo as pessoas aqui em casa, eu fazia os atendimentos de constelação aqui. Então era um pouco difícil, porque eu tinha que deixar o Caetano com alguém, para eu poder estar sozinha, para atender a pessoa. E foi muito complicado isso no início, né? Eu não tenho essa rede de apoio tão grande para ter com quem deixar o Caetano. Então, antes da pandemia, o atendimento era todo presencial? Era presencial. Não tinha o virtual? Não tinha o virtual. Não tinha. Eu já tinha sido atendida virtualmente, já sabia da potência, mas eu ainda não tinha coragem de atender no virtual, por não saber como fazer. Mas o presencial não tem os bonequinhos, né? Tem os bonequinhos, é feita do também? mesmo jeito. É feita do mesmo jeito. É tudo igual. A diferença é que um tá cara a cara. E aí quem mexe nos bonequinhos é a pessoa, né? No caso do virtual, eu sou a extensão da pessoa. Eu sou a mão, a pessoa me comanda e eu levo onde a pessoa quer que eu leve os bonequinhos. Mas te interrompi, pode continuar falando do efeito da pandemia. Não, tranquilo. Depois, se você quiser, eu não sei se o pessoal conhece a constelação, né? A gente pode até explicar como é que funciona um atendimento também, né? Era a próxima pergunta. A Ju já passou pelo processo, então ela sabe dos bonequinhos. Pois mas é. Eu explico. A gente tá batendo papo aqui como se fosse tudo, né? Tudo óbvio. Mas vamos continuar. E aí, durante a pandemia, eu falei, gente, vão enfiar a cara no virtual. Eu já fui atendida virtualmente. Inclusive, foi uma das constelações mais fortes para mim, que teve mais efeito, né? E que trouxe mais à luz coisas que estavam realmente travadinhas. E foi uma constelação que foi feita de um jeito muito bizarro, porque eu estava no auge do meu puerpério, Caetano amamentando, né, com a livre demanda, eu não tinha com quem deixar e ele demandando muito de mim. O que eu fiz para conseguir ser constelada virtualmente? Eu fui para o prédio da minha mãe, entrei no carro, desci para a garagem com meu celular, deixei o Caetano lá em cima com a mamãe e falei, mãe, se ele chorar, se ele quiser mamar qualquer coisa, você me chama, eu subo. Eu interrompo e subo. Eu já estava disposta a interromper a constelação e subir. E no carro, a consteladora, né, que estava me atendendo, fez a constelação e foi assim. Sabe aquele negócio que fica... Como assim? Que eu nunca tinha visto isso antes. E foi um clique. Era uma constelação até por questões profissionais mesmo, né? De destravar a vida profissional aí, de encontro do propósito e tal. E que teve efeitos maravilhosos. Então eu falei, poxa, gente, eu já passei pelo processo. Eu sei que o processo funciona virtualmente. Vamos enfiar a cara. E aí eu comecei atendendo amigas para testar, né? Eu falei, ó, vocês vão ser minhas cobaias e vocês vão me dizer como que tá sendo o virtual para vocês, o que precisa melhorar, o que não precisa, o que eu tenho que mudar, o que eu não tenho. E o efeito que vai causar essa constelação, né?
E foi, assim, de uma potência, mas de uma força linda, sabe? As catarses, né, que às vezes vêm de uma constelação, elas estavam acontecendo do mesmo jeito. E o pós, elas me davam feedbacks maravilhosos. Eu falei, gente, o negócio funciona. E comecei a atender no virtual, né? E aí, hoje em dia, eu estou exclusivamente no virtual. Tanto as constelações em grupo como as individuais, né? Eu estou fazendo só no virtual. E eu confesso que não sei se, né, as coisas voltando ao normal aí, se eu vou voltar para o presencial, porque talvez eu volte nos grupos. O grupo eu ainda sinto falta um pouco da movimentação das pessoas, né? Porque fica todo mundo sentadinho, a gente tem condição, através dos bonecos, de colocar essa movimentação nos bonecos quando é em grupo, mas é muito gostoso quando a gente está numa constelação em grupo presencial e as pessoas podem mexer, podem se abraçar, ou podem, sabe, se rejeitar. Então, talvez para o grupo eu volte no presencial, mas o individual eu ainda não sei, porque eu tenho sentido que as pessoas, elas criam uma espécie de um container de segurança no individual, e elas se sentem mais seguras, até para se expor, tanto no espaço delas, o espaço de segurança delas. Elas não têm que chegar num espaço de outra pessoa, se adaptar àquele espaço, né? Ela já está num lugar que para ela é confortável, e ela consegue se abrir. Ela se sente mais segura ali, sabe? Então, o resultado disso está sendo muito bonito, muito, muito especial. Bacana, assim. Bacana. E agora, então, a gente se atropelou aqui, então vamos voltar um pouquinho e explica o que é, né, resumidamente, o que é a constelação. A constelação é um processo terapêutico breve, né? Eu costumo dizer que essa, para mim, é a resposta mais difícil de eu dar. Porque o povo chega assim, o que é constelação? E o que eu costumo falar é, tipo, vamos passar pelo processo? Porque ela é muito vivencial. Com você foi assim, né, Ju? Comigo foi assim. Só explicar, né? Eu fui fazer um trabalho. A gente foi fazer um trabalho juntas, né? Dos bonequinhos para constelar. Paulinha veio com a demanda. E eu falei, mas como que é esse bonequinho? Para que serve o bonequinho? É um brinquedo? Aí ela falou, vamos constelar para você ver. Vamos constelar para você entender o que é. E aí, apesar do podcast ser da Ju, depois a Ju pode até contar qual foi o efeito dela, né, Ju? Porque foi muito automático, assim, o resultado da constelação. Foi muito rápido. Não, pode-se dizer até que um dos efeitos foi esse podcast. Exatamente. Destravou muita coisa, né, Ju? Sim. Mas ela é um processo terapêutico que a gente chama de breve, né? Porque geralmente em uma sessão a gente já consegue ver muita coisa. É um processo terapêutico complementar a uma terapia tradicional. Uma coisa não impede que faça a outra, muito pelo contrário. Eu tenho parceiras que são psicólogas, né? E que elas me encaminham os pacientes delas para destravar aquilo que às vezes precisaria de anos e anos de terapia. E aí, numa sessão de constelação, a gente coloca uma luzinha, né, no que dentro do sistema da pessoa está travado, no que na história da pessoa está travado, e ela leva isso para a terapia tradicional e vai trabalhando isso na terapia tradicional, né? A constelação, ela tem uma visão para o olhar do sistema da pessoa. E aí a gente trabalha com 3 consciências, né? Que é a consciência individual da pessoa, a consciência do sistema da pessoa e a consciência que a gente chama de grande alma, que é a comunidade que ela vive, né? Esse macro, a humanidade em si. E a gente coloca isso tudo no campo. Os bonequinhos, na verdade, eles são como âncoras pra gente. E eles são um mapinha para indicar, né? Para onde que a gente precisa olhar, o que está travado na vida da pessoa. Então a gente coloca, por exemplo, né, para tornar mais concreto para o pessoal aqui, para eles entenderem, uma pessoa que traz uma demanda, como a gente está falando de empreendimento aqui, às vezes uma demanda dentro do profissional, né? Não conheço o meu propósito, não sei qual
me sinto desconectada com o meu trabalho. A gente coloca isso no campo, coloca a pessoa, coloca um bonequinho que pode representar a missão de vida dela, coloca os pais, e aí vem muito do que a pessoa vai trazendo, né? É muito individual. E a gente olha para onde essa pessoa está olhando, né? Será que ela realmente está olhando para a missão de vida dela? Ou o olhar dela está lá para um problema que o papai e a mamãe viveram, né? Será que ela está, por lealdade, por amor a esse sistema familiar, repetindo a história de uma mamãe que às vezes quis trabalhar e deixou esse trabalho de lado para poder criar os filhos? E aí, por amor, essa pessoa também não deixa o profissional dela ir para frente, né? E aí é muito caso a caso, por isso que eu falo que é difícil explicar o que é a constelação, porque ela é muito individual, né? E eu sou um pouco avessa a determinismos de falar, né? Tal coisa é a mãe, tal coisa é o pai. Pode ser. Não me vem botar a culpa na mãe, não. Né? Não vem, não. E agora fazendo uma pós em psicanálise, a culpa tem demais ainda. Mas é porque a mãe é o nosso primeiro sim para a vida, né, Ju? Não é que... Eu gosto até de tirar a palavra culpa, que vem muito, né, desse freudiano que a gente traz aí. Mas a mãe é o nosso primeiro sim para a vida. E quando a gente tem um amor interrompido com essa mamãe, quando a gente tem uma história travada com essa mamãe aí, a gente não se dá esse sim para a vida também. Então, por isso que quando Freud dizia que a culpa geralmente é da mãe, dentro da visão sistêmica também tem um pouco esse contexto aí. Mas não é da mãe, a culpa é nossa. É o nosso olhar para nossa mãe. Então, e essa é uma relação, não vou falar culpa, uma relação que pode ter, na verdade, com a mãe, com o pai, com a avó. Com a avó. Com o irmão. Inclusive com os segredos de família, né? Inclusive com aquilo que a gente nem sabe que aconteceu no nosso sistema familiar, isso pode estar travando a gente também, né? É porque eu ia falar, eu falo, não falo, mas não vou falar nomes. Mas eu achei muito louco. Uma amiga minha, numa constelação de grupo, descobriu que a mãe tinha feito um aborto. Sim. Eu fiquei... What? Como? Como? Muito louco. Parece uma coisa meio mística. Mas não, né? Uma coisa de inconsciente. E não tem nada de misticismo. É literalmente inconsciente. O que a constelação faz? Ela traz aquelas imagens, né? E aqueles sentimentos e sensações que estão travados no nosso inconsciente, ela traz para a consciência. Eu tinha uma professora que falava que era como colocar uma lanterna no que estava escuro. Tá lá, tá escondidinho, e aí a gente coloca uma lanterna. E se a gente pensa, né, Ju, que 95% das nossas ações, que a gente acha que a gente é super livre-arbítrio e tal, mas 95% das nossas ações, elas são baseadas no nosso inconsciente. E se a gente tem um processo que a gente consegue trazer um pouquinho mais para a consciência, a gente passa a fazer escolhas mais conscientes e mais livres, realmente livres, né? Então, é isso que eu acho muito bonito desse processo, dessa ferramenta, né? A constelação não é só uma ferramenta, ela chega a ser até uma filosofia de vida mesmo. Mas ela também é uma ferramenta em termos de processo terapêutico, né? E eu acho legal, muito útil. Muito útil. Mas aí, voltando para a parte de negócios, né? Como transformar, então, essa paixão num negócio? Como se sustentar com isso? Porque você já falou que começou ao acaso, né? Mas já virou um negócio. E agora, como levar para frente, como crescer? E... né? São muitas dificuldades, as barreiras que você está tendo que enfrentar aí. Eu precisei, inclusive, de uma modificação de mindset para isso mesmo, né? Porque a gente que trabalha com cura, com processos de autoconhecimento, com esse servir, né? A gente muitas vezes fica incomodado de cobrar por isso. Tipo, mas eu tô ajudando? Eu vou cobrar? Como que eu vou cobrar ajudando? Né? Então, eu precisei modificar o meu mindset mesmo para entender, olha, o meu servir, ele tem toda uma bagagem, ele tem todo um estudo atrás, né?
Eu invisto em cursos, eu já estou na minha terceira formação como consteladora e os cursos são bem caros. O meu tempo que eu estou deixando de estar com a minha família, que eu estou abrindo mão de estar com meus filhos. E eu falo que hoje em dia o meu tempo é a coisa mais valiosa para mim, porque ele é muito escasso. E aí eu precisei realmente mudar esse mindset para falar, olha, eu mereço receber por isso, sabe? E não tem nada de errado da gente cobrar por estar fazendo algo bom para a pessoa, né? Uma psicóloga sempre cobrou, um médico sempre cobrou, um dentista sempre cobrou, né? Uma terapeuta vai cobrar, tá? E a constelação, por ser uma sessão, praticamente uma sessão individual, né? Você faz e às vezes quando você precisa retomar algum processo ou ver alguma outra coisa, você volta, sei lá, 2, 3 meses depois, mas não é algo contínuo, como a terapia tradicional. Ela tem um valor um pouquinho mais alto, né, do que uma terapia tradicional. E eu precisei realmente mudar para aceitar esse receber, né? A gente entender que existe uma troca. Eu dou algo e eu mereço receber algo em troca, para a gente manter, inclusive, uma das ordens do amor, que é uma das leis sistêmicas, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, né? E aí, engraçado que foi muito orgânico, assim, sabe? Foi muito natural transformar isso em um negócio, porque começou a haver a contrapartida também. E aí eu coloquei um valor, né? Depois que eu parei de atender amigas e comecei a colocar no mundo, olha, e essas amigas foi muito bonito, porque elas gostaram tanto do processo que elas começaram a indicar. Foi muito orgânico. E aí, eu sei que eu tô no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa por causa disso, sabe? Foi muito orgânico, tipo, uma pessoa vinha, fazia, gostava do processo e indicava a outra. E aí, essa indicada, eu já comecei a colocar um valor nisso aí, né? Vamos ver o que está sendo cobrado no mercado, vamos ver quanto que vale isso aqui. E eu ainda faço uma coisa um pouco diferente, né, Ju? Eu trabalho com pagamento consciente. Então, eu coloco 3 valores para a pessoa. Um valor que eu chamo de social, um valor que eu chamo do valor da constelação mesmo, né? O valor que eu cobraria normalmente, e um valor que é um valor colaborativo. E eu falo que eu sou um pouco Robin Hood, assim, porque quem tem mais e pode pagar por quem tem menos, vamos fazer uma distribuição de renda nesse processo. E isso me ajudou nessa mudança desse mindset também, né? De ajudar quem não pode, às vezes, pagar o tanto que vale, e aí ela pode passar pelo processo, né? Eu posso ajudar ela nesse sentido, e aí cria um senso de comunidade também, né? Todo um sistema de um ajudando o outro, aquela pessoa que pode pagar um pouco mais, paga por quem paga um pouco menos. E foi muito orgânico, né? E agora eu estou enfrentando um pouco mais a dificuldade de transformar isso num negócio, uma visão mais macro mesmo, sabe? Porque para atingir um número maior de pessoas, porque por enquanto estão sendo as indicações, né? Eu tenho um perfil no Instagram, onde eu divulgo conteúdo, eu tenho um canal no YouTube e agora também no Telegram, eu tô agora com uma série até falando de relacionamento afetivo, que tá muito bonito. Não é um podcast, mas também são áudios lá, porque a ideia é justamente ajudar quem tá na correria, poder ouvir uma pílulazinha de 7 minutos, rapidinho, falando de relacionamento afetivo. E tá sendo essa forma, assim, né, que tá virando um negócio, né? Engraçado que negócio tem uma carga, que às vezes a gente põe uma carga pesada, né? Mas é realmente é um trabalho, né? É um serviço que merece essa contrapartida e merece ser olhado como um negócio, sim, né? E fora a divulgação do Instagram, tem alguma outra? Instagram e YouTube, né? Por enquanto é boca a boca, mesmo. E o boca a boca tá sendo maravilhoso, porque as pessoas estão chegando, sabe? Ah, que ótimo! As pessoas estão chegando. Só que eu sinto que a gente precisa ampliar isso um pouco mais, né? Porque senão fica só sempre naquele mesmo meio ali. Então, eu tô tendo que aprender a utilizar as ferramentas do Instagram para atingir um número maior de pessoas, né? E fazendo essas parcerias, né? Às vezes oferecendo um bônus no curso de uma amiga,
E a gente vai caminhando, e aí a pessoa vai conhecendo a gente, vai gostando, e vai trazendo, e vão chegando pessoas, e vão chegando. E é muito bonito, porque eu costumo dizer que cada pessoa chega ao constelador que precisa, chega ao terapeuta que precisa, sabe? E elas saem falando isso para mim, olha, eu precisava do seu olhar, porque o constelador, ele tem um papel, digamos, um pouco secundário na constelação, sabe? É um apoio, eu acompanho a pessoa que está sendo constelada, sabe? E eu vou junto com ela, mostrando para ela, olha, você dá conta, você consegue, vamos olhar para onde precisa, eu sei que é um processo, né? E vai ajudando a pessoa a ela mesma tirar aquilo ali que às vezes está tão travado, aquilo que foi colocado embaixo do tapete por tanto tempo, e dar a mão e falar, vamos junto, eu tô aqui para te dar essa força, sabe? Vamos lá. E tem sido muito bonito, muito bonito. Eu tô muito feliz com esse servir, sabe? Muito feliz mesmo. Que bom. Então a ideia é o dia ficar só por conta das constelações ou é manter o serviço público também? Pois é, eu acho que uma hora vai ser inevitável, sabe? Porque as constelações têm demandado cada vez mais o meu tempo. E eu ainda sou um pouco romântica no sentido de achar que a gente deve trabalhar com aquilo que mexe com a gente, né? Ou que se a gente não pode fazer isso, que pelo menos a gente faça algo em paralelo que mexe com a gente. Mas agora está indo para um caminho que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai se concretizar a questão de ser só um degrau, né? Eu acho que eu já tinha até traçado um pouco a história do emprego que eu estou hoje, que era realmente um degrau, né? Lá não tem muita chance de crescimento. O que eu amo fazer é poder... É esse processo terapêutico, é estar junto com as pessoas nisso, né? Tanto é que agora eu estou fazendo uma pós em psicanálise, então a intenção é ser realmente terapeuta. 100% terapeuta. 100% não, né? 100% profissionalmente, porque aí tem a mamãe, tem a mulher, tem a esposa, tem a amiga, mas dentro do profissional ser 100% terapeuta. Legal. E quais os principais aprendizados dessa jornada? É muito doido isso, Ju, porque na hora que você me pergunta dos principais aprendizados, eu tô encontrando a mim no servir ao outro, sabe? Na hora que eu vejo que esse meu serviço, esse meu trabalho com terapeuta tem modificado vidas, né? E essas vidas modificam vidas porque uma mamãe que consegue olhar para ela de uma forma diferente, um papai que consegue olhar para ele de forma diferente, consegue às vezes reatar um laço, né, com a família, consegue trazer aquelas dores e olhar para essas dores e aceitar elas. Ele também vai criar um filho de forma diferente, ele vai se relacionar com o vizinho de forma diferente. E isso tem me feito relacionar com tudo isso de forma diferente. Então, o maior aprendizado está sendo tanto que isso está me modificando. Então, eu termino todos os meus atendimentos fazendo uma reverência mesmo e um agradecimento a todas essas pessoas que chegam até mim, sabe? Porque me dá a chance de me modificar, me dá a chance de partilhar histórias. É muito bonito a gente entrar na vida dessas pessoas, conhecer algo que às vezes elas, né, tinham até vergonha de contar, porque era uma dor muito profunda, e olhar para isso com muito amor, né? E a pessoa também mudar o olhar dela em relação a isso. Então, para mim, tem sido o maior conhecimento. O tanto que chegar no meu propósito, entender qual que era o meu propósito, tá ajudando outras pessoas, e isso é um ciclo, né? Todos nós estamos interconectados demais, né? Então, e tanto que isso cresce de uma maneira muito bonita, muito gostosa, sabe? Eu sou muito sinestésica e vem muito esse calor no peito, assim, na hora que eu falo com você, sabe? Essa coisa quente, acolhedora. É muito bom.
Legal. Então agora dá uma dica pra gente, uma dica para quem quer empreender com uma paixão, ou para quem quer mudar de carreira, né, que é o que você está fazendo também. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter coragem de olhar para o que está dentro da gente, né? Uma missão de vida, um propósito, ele já está dentro de você, né? Os recursos que a gente às vezes... Opa, se ao vivo tem dessas coisas. Peraí. Okay. Ah, não. Achei que tava dando uma falha técnica aqui. Tá. Todos os nossos recursos, né? Tudo que existe dentro da gente já tá lá. A gente tem que parar de tentar olhar fora, procurar fora. Mas, né? Eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto, ou tipo... Então, a primeira coisa é a gente ter essa coragem de olhar para dentro da gente, né? E se a gente vai no sentido da palavra, na etimologia da palavra coragem, que é coragem, né? É agir com o coração, é realmente esse olhar para dentro e deixar brotar essa missão de vida aí. E não ter medo, sabe? Igual, né, foi esse começo para mim, tipo assim, nossa, pandemia, e agora o que eu vou fazer? E às vezes eu vejo outros colegas consteladores se formando e com muito medo, sabe? É dar a cara a tapa, sabe? Falar, primeiro, que seja, tipo assim, eu vou com medo, vou fazer com medo, porque o medo também é um sentimento bom, é um sentimento que a gente inclui, que tá aí para proteger a gente não precisa excluir ele, e ir atrás. Estudar. Eu sou cabeção, sabe, Ju? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou sempre me atualizando em termos de formações, de estudo, de curso, de leitura. Então, assim, encontra a sua paixão, deixa ela brotar de dentro de você e corre atrás de fontes e pessoas que possam te dar conteúdo, para que você tenha segurança dentro do que você faz, né? E aí, falando mais especificamente para as pessoas que lidam com terapia, a gente está lidando com a dor do outro. Isso é muito sério. Então, corre atrás dessa segurança para você saber lidar com a dor do outro, com o conteúdo, né? A constelação, ela tem muito disso. Para você encontrar um bom constelador, exige uma experiência, ele tem que estar nesse campo, ele tem que estar vivendo a coisa, ele tem que passar pela experiência também, porque é fenomenológico, é experiencial. Então, para quem quer empreender nessa área, né, para quem quer procurar isso aí, não vai nos cursinhos de fim de semana, nas coisas rápidas, não, sabe? Os caminhos rápidos nem sempre são os melhores. Se entrega mesmo para o processo, né? Mergulha nessa sombra, mergulha nas próprias sombras, porque depois brota uma fênix maravilhosa, brota uma luz linda aí, né? Então, para as mamães que estão ouvindo, não tenham medo de vivenciar isso, vivencia isso e deixa brotar essa fênix e corre atrás do seu objetivo. Não tenha medo, porque na hora que a gente se abre, parece que o universo também se abre. Né? E as coisas vão chegando. Parece mágica, mas não é. É porque, na verdade, a gente se abriu, né? A gente se abriu, né? A Ju tá aí que não pode mentir isso. A Ju, pois é. Depois da constelação dela, ela abriu para muita coisa, né, Ju? Tô aqui, de testemunha. Posso falar. É verdade, gente. É verdade. Funciona mesmo. Parece misticismo aí, mas não é. E se for também, pode ser porque funciona. Porque, na verdade, vai tudo brotando da gente, né? São espaços que estavam ocupados com essas imagens que estão travadas lá dentro e a gente abre esse espaço. E aí a gente pode ocupar isso com o que está chegando. Que já estava aí pra gente, mas a gente não conseguia ver. E o resultado é muito bacana. Muito bacana. Mas, Paulinha, fala então pra gente o contato, a página no Instagram, como é que as pessoas te encontram. No Instagram, o meu perfil lá é o Amaternitude, né? É o @maternitude. Lá
na bio tem, né? Como que você consegue marcar um atendimento, contato, tudo, mas eu posso deixar o meu celular também. Quem quiser entrar em contato por WhatsApp é o 31 99201 0451. Eu tenho um canal também, que também é o A Maternitude, no YouTube. E no Telegram tem um canal que chama Vida Sistêmica, que é um canal com conteúdo específico de constelação, tá? O Instagram tem muito de autoconhecimento, tem as minhas paixões pelo budismo, a psicanálise, tem um pouquinho de tudo, a mamãe, né? Um pouco da minha vida também. Mas no Telegram é específico da constelação, e agora a gente tá com essa série de relacionamento afetivo que tá bem legal. E eu acho que são esses os canais. Eu tô pensando se tem mais algum. Mas são esses. Dá pra te achar. Dá pra garantir. Dá pra me achar. Já. Paulinha Nossi. Paulinha, muito obrigada. Muito obrigada por vir aqui hoje. Adorei. E por mais que eu já tenha feito a constelação, gostei de saber mais também a respeito do processo. Obrigada por compartilhar a sua história, inspirar outras mulheres, mostrar que a gente tem que procurar, né, aquilo que nos faz bem, né, faz bem pra gente, faz bem pro outro. Por que não empreender com isso, né? Por que não viver de ajudar o outro? Né? Exatamente. Eu que agradeço, Ju. É muito bom. Eu fico muito entusiasmada de poder falar nisso. E para mim é um prazer. E espero que realmente faça sentido aí para mais mulheres que possam escutar isso, para que elas corram atrás do sonho delas também e achem o lugarzinho delas no mundo para deixar um legado nesse mundão que está precisando tanto aí, né? Pois é. E muito obrigada também a quem escutou esse episódio. Se você achou ele válido e útil para ajudar a tomar decisões, indica a gente para as amigas, conta para todo mundo, compartilha nas redes sociais e nos ajude a ajudar cada vez mais pessoas. Enquanto eu não volto com a nossa próxima convidada, confere lá o nosso Facebook e Instagram, é o @empreendedelas. Você também pode acessar o nosso site, empreendedelas.com.br, eu vou sempre colocar um material bacana por lá. Agora, se você também tem uma história de empreendedorismo e quer compartilhar com a gente, manda um e-mail para contato@empreendedelas.com.br para a gente conversar. A gente fica por aqui. Esperamos vocês no próximo episódio, com novas histórias inspiradoras de superação e aprendizado. Hoje o encerramento é um pouquinho diferente, e já deixo aqui o meu agradecimento ao meu querido Marcos Vinícius, que mandou a sugestão. Porque tem gente que bate na mesa, e tem gente que mata no peito. Até daqui a 15 dias.